A paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Paulo Paiva falando. Como prometi, cá estou eu para gravar mais um vídeo esse que tem como único objetivo abençoar você. E neste momento eu gostaria de falar sobre um tema bastante polêmico. Tema esse que tem sido motivo de calorosos debates, tanto no meio acadêmico como na famosa roda entre amigos. Que assunto polêmico é esse, pastor? Vou falar sobre dois movimentos religiosos, duas visões teológicas, a saber, o calvinismo e o arminianismo. E se você me perguntasse se eu sou calvinista ou arminiano, eu te responderia sem medo de errar. Eu não sou nem calvinista e nem arminiano, eu sou cristão. Afinal de contas, quem morreu por mim, quem pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim, foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas não podemos fugir do assunto. O calvinismo nada mais é do que um movimento religioso iniciado em Genebra, na Suíça, encabeçado por João Calvino. O calvinismo foi considerado um segundo movimento reformado protestante, e o mesmo está apoiado em 5 pontos. Vamos a estes pontos. O primeiro ponto do calvinismo é a depravação total do homem após a queda. Os calvinistas acreditam que o homem, após a queda, ele se tornou morto, uma pessoa morta em seus pecados e delitos, portanto incapaz de responder ao chamado divino, sem que antes esse o reaviva, sem que antes esse o restaure a sua percepção, sem que antes esse ilumine o seu pensamento, sem que antes esse aquebrante o seu coração e o atraia com laços de amor. E depois disso esse homem se rende aos seus pés. O segundo ponto do calvinismo é a eleição incondicional. O que vem a ser essa eleição incondicional? A eleição incondicional é o pensamento em que eles acreditam que a eleição não depende de méritos humanos. A eleição se dá única e exclusivamente pela misericórdia de Deus e pela soberania divina. É Deus quem escolhe a quem Ele quer salvar. E isso não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. O terceiro ponto do calvinismo é a expiação limitada. É o pensamento onde os calvinistas afirmam que Cristo não morreu por todos, mas Ele morreu por aqueles que Ele elegeu desde a fundação do mundo. Caso contrário, a obra da salvação não teria sido um sucesso, porque segundo eles, se Cristo morreu por todos, obviamente todos então estariam salvos. Portanto, Cristo morreu somente por aqueles a quem Ele quis salvar. Caso contrário, Deus estaria frustrado, porque apesar dele ter morrido por todos, nem todos quiseram aí aceitar o plano da salvação. O quarto ponto do calvinismo é a graça irresistível, onde eles dizem que uma vez Deus se manifestando ao homem, derramando sobre ele a sua graça, a sua misericórdia, esse não resiste ao chamado de Deus, ele se rende aos pés do Senhor,
porque Deus quebranta o seu coração, Deus ilumina a sua mente, o Espírito Santo o convence de seus pecados, e então este homem não resiste a Deus e acaba se rendendo ao propósito divino. O quinto e último ponto do calvinismo é a perseverança dos santos, onde eles dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é importante frisar que essa salvação não se dá por esforços humanos, ou seja, por méritos humanos. Se dá porque Deus se encarrega de preservar a salvação daqueles que ele elegeu. Segundo esse pensamento, Deus que chamou, Deus que salvou, é o mesmo Deus responsável pela regeneração, pela santificação e pela preservação dos seus eleitos. Embora estes possam tropeçar, embora estes possam cair, mas eles não permanecerão prostrados, porque o Senhor os levantará. Pois bem, agora vamos falar um pouco também sobre o arminianismo, que foi encabeçado por Jacobs Arminius. Jacobs Arminius foi aluno de João Calvino, mas também se tornou um grande professor, um grande teólogo, um grande escritor, e este mais tarde veio aí a discordar de alguns pontos de Calvino, mas não chegou a refutar o seu mestre. Na realidade, quem refutou, quem levantou esta bandeira arminiana foi os alunos de Armínio. Mas vamos aos pontos do arminianismo. O primeiro ponto do arminianismo é a capacidade humana de que o homem tem para aceitar ou não a salvação de Deus. Segundo esta visão, o homem, após a queda, ele não perdeu a sua total capacidade de discernimento. Ele, embora tenha caído, ele tem sim capacidade de escolher a Deus ou não escolher a Deus. O segundo ponto do arminianismo é a eleição condicional, ou seja, eles também acreditam na eleição. Porém, essa eleição se dá por presciência. Deus previu de antemão aqueles que responderiam positivamente ao seu chamado e por isso os predestinou, os elegeu. E segundo esta visão da eleição condicional, a salvação está condicionada à resposta positiva do homem. A função de Deus é fazer o convite e a função do homem é aceitar, é responder positivamente a este chamamento divino. O terceiro ponto do arminianismo é a expiação ilimitada. Segundo eles, Cristo morreu por toda a humanidade e não somente pelos eleitos. O quarto ponto do arminianismo é a graça resistível, ou seja, ainda que Deus queira salvar alguém, ainda que Deus queira se manifestar para alguém, este alguém tem sim a capacidade de resistir a Deus, de resistir ao chamamento divino, de resistir à graça divina. O quinto e último ponto do arminianismo é a visão de que eles têm de que o homem regenerado pode sim perder a salvação. Eles não acreditam na segurança da salvação. Segundo eles, a salvação depende muito do homem. O homem, se quiser ser salvo, ele precisa se esforçar, ele precisa lutar. Caso contrário, ele poderá sim vir a perder a sua salvação. No mais, que Deus te abençoe. E para você que ainda não é inscrito em nosso canal, no canal Somente as Escrituras, eu te peço que se inscreva no nosso canal, que curta o nosso vídeo e que ligue aí o seu sininho de notificações a fim de que você possa estar
sempre recebendo um aviso quando nós estivermos aí postando algum vídeo. Paz!